Gente, eu mordi a minha língua, não é que PLL foi boa, gente? Vamos falar dessa temporada de Pretty Little Liars Original Sin. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e estamos aqui pra falar desta temporada, desta primeira temporada, por enquanto a única, do reboot de Pretty Little Liars, que eu tanto falei mal, que eu tanto falei que não tinha a menor necessidade de assistir. Pois muito que bem, mordi a minha língua. O negócio é esse, gente. Esse é o segredo da vida. Vai com a expectativa baixa ou negativa que você se surpreende pra positivo. Gente, a gente tem que falar dessa primeira temporada de Pretty Little Liars Original Sin, a série original da HBO Max, né, que está no mesmo universo da original zona lá, Pretty Little Liars, que a gente já conhece há um tempo. Pois muito que bem, eu já fiz um vídeo aqui contando as minhas primeiras impressões dos 3 primeiros episódios que lançaram, porque a HBO Max, ela tem 2 formatos, né? Ou ela libera um episódio por semana, como ela faz com Gossip Girl, por exemplo, que daqui a pouco tá aí, ou então ela acaba realmente liberando episódios em blocos. Então primeiro saíram 3 episódios, depois 2 episódios, aí mais 2 episódios, e aí depois 3 episódios, isso mesmo. Então, foi assim que foi feito com o PLL. E aí eu falei, bom, vou esperar a temporada acabar pra falar de tudo o que eu achei, se foi boa, se no fim das contas era realmente necessário ter esse reboot, se valeu a pena, se eu gostei, se eu não gostei, os personagens, vamos falar de tudo isso aqui hoje. E eu tô vendo umas reviews não muito positivas aí pela internet rolando, então vamos debater sobre tudo que rolou nessa temporada e, claro, já aviso desde já que sim, esse vídeo vai ter spoiler sim das coisas que aconteceram. Então, se você não acabou de assistir ou ainda está acabando, pausa esse vídeo, volta aqui depois que a gente comenta tudo com mais calma, tá bom? Mas não esquece de voltar. Mas antes da gente começar aqui a falar sobre a série, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a entregar ele pra mais pessoas, faz toda a diferença no meu trabalho. É de graça, não te custa nada, não seja pão duro. E aproveita e manda esse vídeo pra aquele amigo fã de PLL, tanto da original quanto da nova. Vambora, sem mais delongas, vamos começar a falar. Algumas coisas eu não vou continuar e repetir, porque como eu falei, eu já fiz um vídeo de primeiras impressões, então esse vídeo é meio que uma continuação daquele, mesmo que seja opinião geral, beleza? Bom, como eu já falei no início do vídeo, eu acabei gostando sim dessa temporada. Mordi a minha língua. Mas eu tô vendo muita gente aí que tá fazendo reviews dizendo que não gostaram, que começou bem, depois decepcionou e tudo mais. E aí eu volto com a questão das expectativas, né? Mas eu sei que tem muita gente que consegue separar, assim, só acontece. Ninguém é obrigado a gostar da temporada. Porém, eu gostei. E eu vou comentar aqui, por exemplo, com relação à história, às personagens, às Liars. Eu acho que elas acabaram entregando mais do que a gente tava esperando, né? Por exemplo, a gente sabe que a original de PLL era uma coisa super confusa, que tava super encaminhando, aí de repente começou a fazer um fuzuê, e aí teve aquele final horroroso, e aí o desenvolvimento de alguns personagens foi indo pro buraco. Então, assim, tem algumas coisas que a gente engoliu só porque a gente já tava com apego emocional e assistia a série há muito tempo, a verdade é essa. Nessa, eu gostei muito do plot, porque a gente tem ali as 5 meninas que acabam virando amigas, e são filhas de mães que eram amigas no ensino médio. Então, a gente tem 2 plots paralelos ali, que é bem explorado ao longo da série, apesar de o plot das mães ainda ser um plot de segundo plano, ainda assim era um plot com a sua importância e que no final teve toda a importância. Então, eu acho que a história que foi contada, toda ali a morte, né, da Angela Waters, que a gente vê no primeiro episódio, que acaba se suicidando e tudo mais, a gente vê todo esse desenrolar e como que teve as consequências disso nos dias de hoje com as filhas, foi uma coisa muito legal, foi muito bem explorada, foi muito bem pensada. Eu gostei das personagens. Lá no meu vídeo de primeiras impressões eu falei que algumas não se destacaram tanto, né, quanto outras nas nossas 5 Liars, mas no fim das contas elas acabaram ganhando mais destaque. Então, por exemplo, a Farron, que eu não lembrava o nome por nada, agora eu já lembro, então significa que ela realmente foi ganhando um pouco mais de dinâmica, e eu gostei muito da história dela. E a Noah também, a Noah acabou tendo um pouco mais de protagonismo, mas claro, as donas de tudo são a Tabby e a Imogen. Então, assim, com toda certeza, elas são as líderes ali das Liars, mas todas tiveram seus momentos, inclusive a própria Mouse teve um desenvolvimento legal, porém nem tanto. Vamos chegar nela já já. Vamos dar uma coisa mais geral aqui. Bom, vamos começar com quem é o Ei, né? A gente tem a revelação ali no último episódio, quem é Ei, quais são as motivações e tudo mais, coisa que já é bem diferente da primeira, porque por mais que a gente saiba que Ei começou sendo a Mona e depois a coisa foi mudando, a gente não soube logo de cara na primeira temporada quem era o vilão. E talvez isso tenha sido motivo para algumas pessoas ficarem desanimadas. Mas eu até que gostei, porque eu acho que tem muito pano pra manga se souber aproveitar direito. E assim, eu vou dizer que eu acertei quem era Ei lá no início. Pra mim
mim ficou super óbvio. Então, mais uma vez, se você ainda não parou o vídeo e não viu, vou dar o maior spoiler da série, hein? É agora. O Wei realmente era o irmão da Angela Waters e ele tem um motivo de vingar a morte da irmã, né? Porque ela foi maltratada pelas próprias amigas, que são as mães das nossas Liars. Então, eu adivinhei lá pelo terceiro, quarto episódio que realmente era o irmão. Eles deram alguma dica muito específica que eu não vou me lembrar agora, que pra mim ficou muito claro. Falei, Tá, já entendi. É irmão. eu acho que foi mais ou menos ali naquele momento onde o Wei tá ali naquele memorial que a Imogen vai visitar, que tem várias cartinhas, vários estudos. Por que ele estaria ali naquele memorial e por que ele estaria tão ligado a Angela se ele talvez não pudesse ser da família? Fica aí, né? O questionamento. E como a gente sabe que ele sabia da coisa das mães, nananã, devia bater a idade, né? Mas mesmo eu tendo adivinhado quem era Ei, o grande plot twist pra mim não foi nem a identidade dele, sim o motivo e o cúmplice dele, que era o pai dele, que era o diretor da escola das meninas. Aquilo ali, gente, pra mim, foi um baita plot twist. Eu não tava prevendo. Eu realmente imaginei que era o irmão, etc, etc. E só uma coisa do tipo, Tá, ele vai vingar a morte da irmã. Uau, que legal, clichêzão. mas eu acho que ter a junção do pai ali, do diretor e tudo aquilo ali, pra mim foi excelente. Eu gostei, deu um tempero a mais, assim. Eu, pelo menos, não tava prevendo, então pra mim foi bem legal. E como eu falei, por mais que o plot das mães tenha sido secundário, ele foi primordial nessa história, né? Tudo começou com as mães, a Angela Waters, o irmão, que, por sinal, o nome do irmão da Angela é Archie. Ô, Roberto, vamos superar Riverdale? Nem tudo tem que estar ligado a Riverdale, tá? Então tá bom. Então, imagina, de repente tá lá, Riverdale entra no todo mundo falando que vai ter o universo junto. Então, aí vai levantar a máscara e a cara é o Art. O plot das mães foi realmente muito essencial. Então, ver como que elas fizeram todo o bullying com a Angela foi uma coisa que, pra mim, no início, tava muito leve. Eu falei, tá, cada uma fez uma coisa. Foi um bullying e tudo mais. Básico, clichê. Só que aquele final de vamos decidir apagar a Angela e vamos decidir fingir que ela não existe, achei muito pesado. E é, sim, uma coisa que levaria a tudo que acabou acontecendo, que foi o suicídio dela. Então, foi bem complicado. Achei a história muito boa, assim, de meu Deus, uma boa saída que eles colocaram, legal. Mas é isso, eu matei parte da história bem antes. Só que aí, aquela cena toda final, da gente ver da vingança do Wade, de cada Liar ter ali a sua vingança em separado, ligada nos dias de hoje, de forma que elas pudessem estar conectadas às mães, e cada uma das vinganças ali tinha um pouco a ver também com o que as mães delas faziam. Então, assim, eu achei aquela cena final da vingança e tudo mais muito boa. Por exemplo, a gente vê a Imogen, naquela cena da Imogen indo ali, achando o corpo da mãe, tendo que abrir a boca da mãe que já tá morta, pra pegar as folhas do diário, gente. Esse Ei é bem psicopata, assim, né? Aliás, essa temporada como um todo, ela é bem mais sombria do que as outras. Eu já tinha falado isso no primeiro vídeo e vou repetir. Essa temporada, olha, eu não consigo ver PLL de dia, porque eu sou cagona, então eu quero dormir em paz. Mas assim, aquele final, fiquei impactada. E cada uma delas ali tinha uma questão, né? Então a gente tinha a Tabby, que tava ali querendo se vingar do Chip por conta do estupro e tudo mais. Que aí a mãe da Tabby ficou calada sobre o estupro da Angela Waters. A gente tinha a própria Noah, que tinha que pegar e usar a droga no próprio, né, traficante da mãe. É que eu tô lembrando, então fugindo das palavras. E aí ela não gostava de drogas. Então, é isso que eu tô dizendo. Cada uma delas tinha ali uma certa vingança, né, que tinha a ver com as próprias mães. E elas acabaram optando por não fazer nada, que foi bem interessante, mas também nenhuma surpresa. E aí a gente vai pra aquela cena ali, no meio da quadra, do auditório, enfim. Então, eu achei essa cena, assim, pra mim, foi que meio que superou qualquer coisa que pudesse ser clichê ao longo dessa temporada. O irmão, morte da irmã, lá, enfim. Eu gostei bastante. Deixa eu só comentar alguns plots que a gente foi vendo em relação às Liars e a história delas, que alguns eu gostei, outros nem tanto. Vamos começar com um nem tanto, tipo a Mouse. Eu adorei toda a coisa da Mouse e as mães e etc, mas eu acho que foi uma coisa um pouco mal explorada, ficou um pouco confusa, né? Algumas partes ficaram meio nebulosas, podiam ter aprofundado mais como aprofundaram, por exemplo, a Imogen, a Tabby e o Chip, mas a gente vai chegar lá. Toda a história da Mouse com o Steve, né, que é aquele cara meio creepy, é isso. Ficou
ficou muito creepy, ficou estranho o tempo inteiro e parecia meio aleatório, tipo, por que você tá falando com ele? Da onde surgiu esse cara? Como vocês se conheceram? Por que você tem uma carinha de rato ali enquanto vocês falam por vídeo, mas ele sabe como é seu rosto? Eu tô meio confusa, então... parecia tudo muito solto, muito aleatório e só fez sentido mesmo depois que ela vai na casa do pai biológico dela e ele resolve fechar a porta na cara dela dizendo que não quer contato. E aí é aquela coisa, né? O famoso daddy issues, aí ela precisa de um pai, ela busca um pai aonde ela teve nesses últimos tempos, que era com o Steve por conta do desaparecimento da filha dele. Então, esse jogo de gato e rato que eles estavam brincando durante muito tempo, ela acaba se afundando mais ainda. Então, fez um certo sentido. Mas até isso acontecer, eu acho que ficou um pouco solto. Eu acho que ela poderia ter encontrado o pai antes, ou então a gente ter mostrado em forma de flashback que ela já tinha tentado falar com o pai, aí por isso ela começou a falar com o Steve. Acho que faria mais sentido do que do jeito que foi. Então, a história da Mouse foi interessante, mas um pouco creepy, um pouco solta. Porém, quando a gente fala de histórias muito bem feitas, né, e que deixaram a gente surpresa, porém também não tanto, porque eu percebi logo de cara, foi justamente como eu falei, a Imogen, o Chip e a Tabby. O fato dele ter sido a pessoa que estuprou as duas, primeiro que as duas, do jeito que aconteceu, foi uma parada que eu não tava prevendo. Tava numa festa, sai de uma, encontra com a outra, aí, enfim, tá revoltado, aí encontra com uma. Então eu acho que a maneira que eles construíram essa storyline foi bem legal. Eu gostei. E, gente, vamos falar da cena dele confessando, pelo amor de Deus, porque foi incrível. Os três ali, a atuação dos três estava impecável. Ele não tava contando com essa, ele acabou confessando. As meninas não estavam contando que ele ia confessar. Gente, que cena maravilhosa. Isso sem contar quando o Way aparece atrás dele e elas falam, ele fez a mesma coisa que fizeram com a Angela Waters, faz alguma coisa. Pra começar, que a gente teve Ei e as meninas ali cúmplices, né? Mas tudo bem. Enfim, gente, sensacional. Essa cena, pra mim, maravilhoso. E foi uma história muito mais bem contada do que foi da Mouse com o Steve. Porém, sim, eu também imaginei que ele pudesse ter sido a pessoa causadora, né, do ocorrido com as duas, porque ele começou a estar ali muito presente nas consultas com a Imogen, por conta do filho, e aí ele muito próximo da Tabby, ele era uma pessoa meio esquisita. Eu falei, ih, gente, muita gente ficou olhar, será que foi o Wes? Mas não, eu acho que o Wes era só esquisito sozinho. Mas o Chip, pra mim, já tava bem claro também que ele era o responsável. Inclusive, amei, né, pelo final de tudo, que foi lá na casa do Chip e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Também é sobre isso, tá bom? Um beijo, obrigada aí pelos mimos. Bom, a gente falou do bebê, né, falou da Imogen. Gente, vamos falar da referência de Ezra com Arya? Eu estou impactada. Na verdade, ao longo da série já tinha rolado isso, né? Quando elas vão pra Rosewood, a gente tem que falar sobre isso também. Elas fazem uma viagem ali pra tentar descobrir um pouco mais sobre a história da Angela, porque tem um cara que trabalha no sanatório de Redley, que a gente já sabia que ia acontecer, que foi onde a mãe da Angela foi ficar. Elas vão lá pra conversar com esse cara, que era o Ed Lamb. Trocaram o ator, não sei se vocês perceberam. Quando vocês jogam ali Ed Lamb PLL no Google, vocês vão ver a foto de um cara, e o cara que tava realmente no original scene era outro. Mas o Ed Lamb, bom, passaram alguns anos, né? Não tantos, mas passaram alguns anos. E aí trocaram o ator, ok. Ele conversa com as meninas, a gente descobre que o Way esteve ali no sanatório visitando a própria mãe, obviamente. E aí a gente vê toda aquela parte de Rosewood e já tem uma livraria que se chama Ezra Books. Então a gente já sabe que o Ezra abriu a própria livraria e que a Arya e ele continuam juntos e eles vão adotar o bebê da Imogen. Eu fiquei assim, gente, que mundo. Isso significa, Roberto, que você vai colocar aí eles dois vindo numa próxima temporada? Teremos a aparição de Lucy Hale mais uma vez em PLL? A gente espera que sim. Ou então, de repente, vai ser só uma coisa de mostrando imagens da criança, da Imogen, e eles vão ser só mencionados o tempo inteiro. Não sabemos. Vamos ver, a gente espera que eles apareçam. Agora, a gente também precisa só fazer um pequeno adendo sobre essa criança, que assim... Eu sigo chocada. Como é que a Imogen conseguiu parir uma criança viva depois de quase se matar com o Way ali naquela casa? Gente, ela foi pra um lado, ela foi pro outro, ela bateu em parede, ela tacou faca, ela caiu, rolou a escada. Gente! E a criança sobreviveu como? Já nasceu, né? Revirando ali no meio, já tá a vida sete gatos, né? Quer dizer, gato sete vidas. Ah, não sei, fiquei confusa, mas, nossa, impactada. Quando estava rolando aquela cena, eu falei... Bom, vai perder o bebê, né? É isso. Mas eu gostaria de dizer que eu queria ter visto um pouco mais. De repente, como a gente falou do Redley, eles podiam ter citado a Mona, de certa forma, né? De alguma maneira ali. Eu fiquei muito esperando a temporada toda que eles iam citar a Mona mais do que qualquer um. Achei o Ezra com a Arya legal, mas não era muito o que eu tava esperando, sei lá. Mas talvez, quem sabe, a Mona não volte, né? Afinal, a Mona voltou junto com a Alicent ali no The Perfectionist, que era o último spin-off que aconteceu aí também, que é muito bom pra quem não viu, mas não tem o final, infelizmente. Então, não acabou sendo citado.
temporada. Porém, gente, eu acho que, num geral, eu gostei muito da primeira temporada, porque mesmo que ela tivesse os clichês, a gente conseguisse saber que o Chip era estuprador, que o Way era irmão da Angela Waters e tudo mais, eu acho que a maneira que foi contada a história foi muito bem amarradinha. Eu, pelo menos, não vi muita ponta solta, não quis ver a review de ninguém pra não me influenciar na minha opinião daqui. Então, eu acabei gostando muito da maneira que eles contaram, porque foi uma temporada com começo, meio e fim. A gente imagina que sim, vá ser renovado e vá ter uma segunda temporada, porém, eles acabaram de uma maneira ali que dá pra acabar do jeito que acabou. Elas descobrem quem é o Way, tudo ali acontece, apesar de ter algumas coisas soltas ali pra caso venha ter uma segunda temporada, obviamente, o Way vai parar no hospital, ele acaba saindo, vai na casa do Chip pra matar o Chip, beleza, então o Way está solta. Mas na teoria, já descobriu quem é, pode acabar ali, a gente não sabe o que acontece depois disso, dá pra parar por aí. Não é uma coisa que é necessária uma continuação. Então, eu achei a temporada bem amarrada, os motivos bem justificados. Acho que algumas coisas poderiam ter tido uma abordagem diferente. Gostei muito de como eles mostraram ali a família da Kelly com a Karen. Então, gostei muito da dinâmica da Kelly com o pai. Aquele final da mãe da Kelly matando o próprio marido. Gente, tudo bom. A galera ali de Millwood, eles têm uma vida forte, né? O Way sobrevive, o filho da Imogen sobrevive. Nossa, é isso. Ficou o questionamento se de fato a Karen e a Kelly não trocaram de lugar. Eu ainda tenho minhas dúvidas, sendo bem sincera. Mas algumas coisas ficaram ali muito soltas, mas nada que... Ai, eu preciso saber, senão eu não vou sobreviver. Acontece, vida que segue. Será que elas trocaram de lugar? Não sei. Será que o Way vai continuar matando alguém? Será que ele ainda quer se vingar de alguma coisa? Não sei. Será que as meninas vão ter uma paz? Não sei. Eu acho que do jeito que acabou, funciona. Pelo menos pra mim. E isso, inclusive, me lembrou muito a primeira temporada de Riverdale, que foi assim também, né? A gente queria saber quem matou o Jason Blossom. A gente descobre no final, mas também deixou aberto pra caso quisessem continuar a história. Então, me lembrou bastante. E o Roberto, ele consegue contar uma boa história numa primeira temporada. Apesar de eu achar que a segunda temporada de Sabrina é boa e a segunda de Riverdale eu também gosto, indo na contramão de algumas pessoas. Mas a gente fica preocupado, né? Porque falando em Roberto e Riverdale, ele já falou que é do mesmo universo. Então, Riverdale foi citado, inclusive, nesta temporada. O nome do cara é Art, então quer dizer... A gente já fica um pouco preocupado, porque por mais que o início tenha sido legal de Riverdale e de Sabrina, a gente tem um medo, porque Riverdale virou um grande surto, né? Então, sei lá, vai que tem um episódio musical. Ou, de repente, aparece a Cherry ali pra tacar um feitiço na cara das pessoas e acabar com o Way, ou consertar a cara deformada do Way, que a gente, inclusive, não viu. Quer dizer, né? Eu fico preocupada, não vou mentir. Mas a gente tem que confiar de alguma forma e não esperar pelo pior. Mas como eu falei, a gente teve as pontas soltas, né? A gente entendeu a história da Angela, mas é isso. O Way sobreviveu, tá ali, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele foi lá matar o Chip, e aí? O Chip vai ficar morto? Como é que isso vai, né? Será que morre também? Não sei. Mas como que isso vai ficar ali depois disso, né? Na cidade, é uma cidade pequena. As fofocas correm, como correu com o próprio Tyler, que assim, morreu e só o pai dele ficou preocupado aparentemente, né? O Wes, como é que vai ficar o Wes e a Tabby, né? Que a gente já viu que eles não querem repetir o mesmo erro do Ezra com a Arya, que tinha uma diferença de idade muito grande. Eles falam muito sobre isso, inclusive a cena da mãe da Tabby ali foi uma vergonha que me deu ali, que meu Deus do céu. Mas enfim, Tabby, melhor personagem, já sabemos. E aí, o que vai acontecer com o Wes, né? Eles vão ter um caso, não vão ter um caso? Ele vai continuar sendo esquisito com ela por ser menor de idade? Morreu ali? Como é que faz? Não sei. Como que vai ficar ali a situação toda do pai da Kelly, né? Do xerife? Então, tem muita coisa que ficou solta, mas nada que, como eu falei, tenha necessidade de continuar. Então, não sei. Eu acho que tem umas pontas soltas interessantes pra gente ter um novo plot numa segunda temporada, caso seja confirmada. Mas eu acho que, por um geral, pro que eu tava esperando, pra quem dizia que não tinha necessidade de ter um reboot agora, que a série acabou de acabar, que é super recente, que é super, né? Não tinha mais o que contar. Foi uma série que se sustentou sozinha, que muita gente gostou. Não fica fazendo referência ao original o tempo inteiro. É uma coisinha ou outra, mas assim, ela anda com as próprias pernas. E isso é muito legal, que a gente não vê isso com frequência. Eu falei isso no meu primeiro vídeo, tô aqui só repetindo. Então eu acho que num saldo geral, de uma escala de 0 a 10 dessa temporada, eu daria uns 9,5. Porque o meio ponto fica por tudo que eu descobri antes sozinha. Então, enfim. Mas eu gostei muito mais do que eu tava esperando. Acho sim que foi uma temporada muito válida. Foi mais sombria, o que era diferente de PLL, apesar dela ser meio assustadora também. Enfim, gostei. Achei 9,5 de 10, viu, o HBO Max? Então, parabéns. E aí eu quero saber de você que tá assistindo. Você gostou da temporada? O que você espera pra uma segunda? Qual foi a sua Lara preferida e por que foi a Tabby? Porque é melhor nome. E quero saber também aí o que você achou no geral. Comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre a temporada de PLL Original Sim e uma possível segunda. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!